próprio Cristo do Evangelho está se identificando, traduzindo para a linguagem de hoje, com direitos humanos fundamentais e a defesa destes direitos para todo mundo. Aprender sobre Jesus, a fé em Jesus me vinculou ao amor ao próximo, e o amor ao próximo me vinculou à busca por cidadania, por justiça, por dignidade, por vida plena e abundante para todas as pessoas. Então, a fé foi e, na verdade, é esse impulso que me leva a reconhecer a sacralidade do outro, dos outros. E se eu reconheço a sacralidade do outro e dos outros, eu vou agir na cidadania e na sociedade para que todas as pessoas tenham seus direitos garantidos, tenham uma vida plena, livre de ameaça, de medo, de violência, de desproteção, de vulnerabilidade social e econômica. Então a fé é esse impulso que me leva a reconhecer a dignidade, a sacralidade de todas as pessoas, e por isso a consequência da fé é agir em prol dessa vida plena para todo mundo. Eu já tinha ouvido falar sobre o Instituto Vladimir Herzog como uma referência nos direitos humanos, no jornalismo, na defesa da boa prática jornalística em favor da democracia e dos direitos humanos, mas eu lembro que através do meu amigo Ronilson Pacheco, um teólogo brilhante, eu fui convidado a participar de um projeto. Foi já a partir desse convite. Foi um debate sobre fé e política, sobre campo evangélico. O Instituto começava a fazer um movimento ali para se aproximar do diálogo religioso em favor de uma cultura de paz e de direitos humanos, e especificamente compreender o campo evangélico, sem preconceito, sem reducionismo, respeitando a fé e procurando dialogar. Então eu fui buscado pelo Instituto como um interlocutor, por ser pastor, na época já também militante dos direitos humanos. Então teve essa aproximação por meio de um projeto chamado Usina de Valores. A gente ajudou a formular uma iniciativa que tinha a ver com o seguinte: qual era o espírito? O repertório bíblico ser lido e interpretado para fomentar e estimular uma cultura de paz, de cidadania, de amor ao próximo, de direitos humanos. Então se entendia, como se entende até hoje, que o fundamentalismo religioso faz uma leitura da Bíblia que não fomenta essa cultura de direitos humanos, pelo contrário. Na verdade, estimula intolerância, preconceito, violência, até mesmo ódio. Então, vários evangélicos foram convidados pelo Instituto Vladimir Herzog para que, a partir dessa legitimidade, do lugar de experiência, somos evangélicos, não concordamos com esse discurso que promove essa política de ódio. Queremos, então, de forma pedagógica, na base, junto com o povo, a partir desse incentivo do Vladimir Herzog, produzir cartilha, produzir oficina, palestra, roda de conversa, atividades culturais que possam fomentar, a partir da vivência evangélica e a partir da leitura bíblica, uma cultura de direitos humanos, que no nosso entendimento é super coerente e condizente com aquilo que Jesus é para nós. Amar o próximo, conforme eu falei agora há pouco, tem como consequência você defender a vida do outro. Você não se vingar, você não estimular o sofrimento do outro, você não zombar quando o outro está sofrendo, você partilhar o pão para que o outro não passe fome, você querer que ele tenha abrigo, que ele tenha dignidade, que ele tenha proteção. Então o projeto eu caracterizaria como um projeto de educação popular em direitos humanos, a partir do repertório bíblico, com a legitimidade de quem já tem e experimenta a fé evangélica. É um golaço esse projeto. Produzir um livro, Jesus e os Direitos Humanos, com vários artigos de teólogos, pesquisadores, pastores, pessoas da base, assim, de igrejas periféricas do Rio de Janeiro, pastores lá do Morro do Centenário, o pastor Jairo, a pastora Kátia. O Ronilson Pacheco, na época, fez essa compilação. Então, um projeto de educação popular em direitos humanos a partir da linguagem evangélica. Eu lembro muito desse livro,
Jesus e os direitos humanos em vários lugares do Rio de Janeiro, inclusive já aconteceu da pessoa que eu nunca vi na vida, assim, tipo numa palestra, numa roda de conversa, chegar com o livro, não fui eu que dei, não fui eu que participei do evento em que ele foi entregue, a pessoa chegava com o livro para eu assinar, para eu fazer uma dedicatória, e contando que chegou na igreja dela, que foi importante para ela romper com o fundamentalismo. Então isso me deu a noção de que o projeto foi além até de onde os nossos olhos a enxergavam. Pessoas tendo esse livro como referência para a sua espiritualidade lá na ponta, periferia do Rio de Janeiro. Ela já chegava com um livro para eu fazer ali uma dedicatória. Então eu lembro bem de perceber que esse projeto ganhou corpo popular, até porque ele contava com lideranças populares nos territórios para levar adiante essa cultura dos direitos humanos a partir da Bíblia e de Jesus. Então esse impacto eu lembro bem, quando pessoas chegavam com um livro para que eu pudesse já ali fazer uma dedicatória e tal, e relatando a importância desse material para a sua visão de mundo, para a sua fé e para a sua igreja local. Esse debate está na ordem do dia no Brasil, porque o repertório do cristianismo ele está sendo mobilizado para uma cultura de ódio ou de indiferença diante do sofrimento humano. Não é algo de agora, mas é algo que está sendo potencializado muito nesse momento que nós estamos vivendo. Então, disputar o repertório, as imagens, os símbolos e as histórias do cristianismo, para que tudo isso possa favorecer uma cultura de amor ao próximo, eu acho que isso é da ordem do dia, até em termos de defesa da democracia, porque o fundamentalismo religioso mobiliza o repertório cristão e promove todos os dias violências contra o povo negro, contra as mulheres, contra LGBTs, contra religiões de matriz africana, contra povos indígenas, no limite contra a diversidade e o respeito a essa diversidade que existe e resiste na sociedade. O fundamentalismo tem uma visão de domínio. Ou você é um perdido a ser salvo, ou dependendo até um inimigo a ser eliminado. É muito perigoso. Então está na ordem do dia você disputar, no bom sentido, pedagógica, didaticamente, esse repertório bíblico. Eu vou reivindicar que o evangelho de Jesus é a fé que pulsa em meu coração, é completamente vinculado à dignidade humana e a uma cultura de paz. Jesus não foi torturador, Jesus foi torturado. Jesus não estimulou a violência, ele foi vítima de violência. Tem um texto do Evangelho, Mateus capítulo 25, que é muito central no Evangelho, que Jesus fala: quando tive fome, me deram de comer, sede, me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me visitaram. Eu estava doente, vocês me socorreram. Eu era um forasteiro, sem terra e sem casa, e vocês me acolheram. Então os discípulos perguntam: Jesus, quando foi que te fizemos estas coisas? E Jesus então responde: quando fizeram a um destes meus irmãos, fizeram para mim. Então o próprio Jesus se identificou com o quê? Ou com quem? Quais as imagens, as experiências, os corpos que aparecem? A ausência de alimentação, é o absurdo da fome. A ausência de água, você pode morrer sem hidratação. O corpo nu não é no sentido moral, é desprotegido socialmente. Qualquer violência pode te atravessar e te matar a qualquer momento e não tem proteção sobre a sua vida. É a experiência de mulheres, de negros, de LGBTs. Preso. Jesus se identificou com os presos. No sentido de, estou privado de liberdade, mas não desista de mim. Os enfermos, na época, eram amaldiçoados socialmente, então são pessoas excluídas. Jesus também está se identificando com elas, e não tem direito à moradia, pessoas sem terra, sem casa. Então olha só, o próprio Cristo do Evangelho está se identificando, traduzindo para a linguagem de hoje, com direitos humanos fundamentais e a defesa destes direitos para todo mundo. Então, a partir da fé que pulsa em meu coração e dá sentido à minha vida, eu preciso
pedagogicamente enfrentar o fundamentalismo, porque no limite, esse tipo de cristianismo é a maior traição histórica ao próprio Cristo. Mas para além de um debate de cristãos, ou sobre cristãos, ou entre cristãos, é um debate que transborda para a sociedade, que interfere na cidadania, que está atacando a democracia. Então é muito legal o Instituto Vladimir Herzog, sem proselitismo, respeitando a pluralidade religiosa, dizer, precisamos fazer essa disputa com pessoas que são de lá. Não tem a ver com fazer avançar a igreja, tem a ver com frear um fundamentalismo que ataca os direitos humanos. Eu acho que essa é uma temática super relevante para o nosso tempo, e o Instituto Vladimir Herzog, na contramão de muito entendimento do campo progressista, apostou e tem apostado nisso. É uma compreensão que a extrema-direita cresce no mundo atacando a democracia. Nos Estados Unidos também aconteceram atos golpistas questionando o resultado das eleições. No Brasil, mesma coisa. Então, qual a ideia? A ideia é criar uma espécie de comitê democrático entre países para trocar experiências e fortalecer experiências em defesa da democracia. No Brasil foi 8 de janeiro, o ataque aos 3 poderes. Anos antes, nos Estados Unidos, o 6 de janeiro, o ataque ao Capitólio. Mas a lógica é a mesma, fake news, utilização das redes para deslegitimar resultado eleitoral e atacar políticos e figuras eleitas, desacreditando do sistema democrático e estimulando atos golpistas. Então a ideia dessa comitiva era uma ideia de troca entre parlamentares e instituições sobre o que está acontecendo em cada país, firmar uma carta que possa dar publicidade a essa solidariedade internacional em defesa da democracia e pensar estratégias comuns, institucionais, culturais, pedagógicas, para enfrentar um problema da nossa época. A tese é essa, existe um extremismo de direita que é estruturalmente, necessariamente antidemocrático, que vem ganhando força e voto. Então precisamos de muita solidariedade interamericana para pensar estratégias de defesa da democracia. Esse foi o espírito da comissão. Conversamos com deputados, com o senador Bernie Sanders, conversamos com a organização dos Estados Americanos, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então foi uma viagem assim, muito produtiva, simbólica, só que mais do que simbólica, objetivamente pensando estratégias comuns de defender a democracia. Que possam perseverar, não desistir, que possam saber que o seu trabalho cotidiano é muito valioso, muito necessário, muito estratégico, muito precioso, que quando você faz uma roda de conversa, você faz uma oficina, você faz uma palestra, você faz uma fiscalização, você faz um festival artístico, você está mudando o mundo. Você está resistindo a processos autoritários que estão embrutecendo as pessoas. Você está movimentando estruturas na sociedade, você está fazendo parte de uma cultura de cidadania ali no seu local, no seu projeto, naquela roda de conversa, naquela oficina, naquele bate-papo, naquele encontro. Ali o mundo está sendo transformado, ali bandeiras de paz estão sendo atualizadas. No mundo de hoje, a gente é muito refém do holofote, do espetáculo, do like, do grande número de compartilhamentos. Nós temos que ter inteligência para usar o holofote, likes, compartilhamentos. Mas o mundo muda através do trabalho de formiguinha também. O mundo muda através de pessoas simples que no cotidiano tocam o coração de outras pessoas. Jesus nos ensina isso, a não ficar refém dos grandes holofotes. Então esses educadores e essas educadoras são, para mim, protagonistas de resistência, atualizando bandeiras de luta, e sem esse trabalho aí, não tem nada que possa nos dar esperança, porque é a base. Lembro de uma roda de conversa da Marielle, na Casa das Pretas, na Lapa, inclusive horas antes dela ser assassinada. Era uma roda de conversa entre mulheres negras. E a tese da Mari era, quando mulheres negras se movimentam,
as estruturas da sociedade estão se movimentando. É muito interessante, era uma roda de conversa à noite na Lapa. E a Marielle olhou para aquele grupo e disse: aqui, nesse lugar, estruturas estão sendo modificadas. Quando uma mulher negra se movimenta, ainda mais em coletividade, dizia a Mari, estruturas estão sendo transformadas, mobilizadas. Então é isso que eu quero dizer para cada educador. A sua roda de conversa é importante, é necessária, sinta-se valorizado, o seu trabalho é fundamental e sem isso não há resistência nem esperança.